Vai. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas da M Prado. Estamos aqui hoje muito felizes na estreia do nosso novo programa, um programa que vai fazer de tudo para construir pontes de união entre os diferentes elos da cadeia produtiva e, principalmente, nós podermos conectar o campo e a cidade. Então, esse é o propósito maior desse programa. E eu tenho aqui hoje o privilégio de dividir a bancada com mais 3 colegas muito especiais e muito queridos de todo o agronegócio brasileiro. Eu queria inicialmente passar a palavra para o amigo Alexandre Mendonça de Barros para dar o seu cumprimento aos nossos internautas. Alexandre. Olá, Marcelo, boa tarde a todos os internautas, boa tarde, Roberto, Tejon. Marcelo, quando você nos propôs esse encontro, né, esse momento aí, foi um motivo de muita alegria. Para mim, primeiro, 3 profissionais que eu tenho a mais alta admiração, consideração, então vai ser muito legal a gente poder debater aqui, discutir, e acho que essa é a ideia nossa, né, Marcelo? Mostrar ao campo, né, o que a cidade nos conecta aí ao mundo, ao consumidor, e mostrar aos consumidores, né, todo mundo, o que é a importância do campo brasileiro, né, o que a gente tem de positivo para construir, né, um país melhor. Então, um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Alexandre. Eu já passo a bola imediatamente para o nosso amigo Roberto Rodrigues, nosso eterno ministro da Agricultura, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na vida. Roberto, seja bem-vindo. Microfone, Roberto. Marcelo, muito obrigado por essa apresentação generosa que você sempre faz para mim. Para mim é um prazer muito grande, uma honra mesmo participar de um trabalho conjunto com você, com o Alexandre, com o Tejon, amigos de longa data e companheiros de jornada de longa data na defesa do agro. Aquilo que o Alexandre falou é realmente a essência da nossa conversa aqui. Queremos mostrar com clareza que a relação entre urbano e rural no Brasil é uma relação siamesa. Um não vive sem o outro. Costumo dizer para os meus alunos e também para os meus filhos e netos que o agro e o urbano são os 2 braços do mesmo corpo, o corpo da humanidade. E é por isso que temos que estar sempre juntos. Eu espero que a gente consiga realmente, Marcelo, com essa turma brilhante que tem aqui, fora o velhinho aqui, a gente consiga fazer o convencimento de todo mundo de que somos passageiros do mesmo trem. É verdade, Roberto. E o nosso grande desafio é, além de atrair o público do agronegócio, atrair também para o nosso programa o público urbano, para que eles se interessem e conhecer mais toda a cadeia produtiva e para que a gente possa construir, daqui para frente, um agro mais unido, mais integrado ao consumidor final. E agora eu quero chamar o nosso terceiro grande convidado, pessoa brilhante, de uma inteligência ímpar, de uma cultura espetacular. Você, Tejon, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Marcelo. Notícias Agrícolas, está aí com o Alexandre, grandes mestres, Roberto Rodrigues, aquele ser que a gente admira. Aliás, nós nos transformamos na qualidade dos seres humanos que nós admiramos. Então, estar com vocês aqui, com vocês 3, é uma honra especial e, sem dúvida alguma, agricultores e consumidores é a grande síntese do sistema de agronegócio. Bom, pessoal, o nosso programa, como hoje é o primeiro programa da série, nós queremos fazer uma interação com os nossos internautas. Então, todo mundo fique à vontade aí para mandar perguntas para nós, que durante o programa nós vamos responder as perguntas dos nossos espectadores, viu? Então, sintam-se totalmente à vontade para fazer as perguntas. Como o propósito do programa é debater fatos relevantes que ocorreram na semana anterior e fatos que possam influenciar a nossa cadeia produtiva na semana atual, eu quero começar o nosso debate colocando um ponto importante que aconteceu a semana passada. O IPEA
fez um estudo interessante para medir o impacto da entrada do Brasil na OCDE e como que isso vai influenciar na geração de riqueza do país, na renda per capita. E o número do estudo que eles chegaram é que, ao ingressar na OCDE, que o Brasil teria uma elevação no seu PIB de 38 bilhões e impactando num crescimento de 0,4% na renda per capita. Alguém pode achar é pouco, mas é um começo, é um número que ajuda a geração de riqueza, né? E aqui vale a pena ressaltar que o Brasil entrou com essa solicitação para fazer parte da OCDE em 2017. A OCDE hoje conta com 36 países e tem atualmente 6 países aguardando para serem aprovados, né? Aqui da América do Sul, Argentina, Brasil e Peru, e da Europa, a Croácia, a Bulgária e a Romênia. E aqui tem um ponto que também pode ser uma preocupação para nós, porque o Brasil, devido à pandemia, atrasou os pagamentos de 10 bilhões de dólares com alguns organismos multilaterais, aí, como a ONU, Organização Mundial da Saúde, etc. Então, eu queria ouvir vocês, pessoal, como que vocês acham que a chegada do Brasil na OCDE pode impactar positivamente o agronegócio brasileiro e, ao mesmo tempo, a produção de alimentos e melhores condições para o consumidor urbano? Tejon, nos cumprimentos você foi o último, agora você vai ser o primeiro, meu amigo. Qual a sua visão a respeito? Bom, a minha visão é que o Brasil, estando na OCDE, tem uma janela de percepção maior para o mundo, de reputação, respeito, etc. Com relação ao PIB, até que, enfim, aparece alguma coisa que se conecta ao aumento do PIB, porque eu não vejo essa discussão sendo falada. Então, este crescimento desse estudo do IPEA, 38 bilhões, que seja uma pequena semente do que deveria ser uma meta de PIB brasileiro. O PIB do Brasil hoje é 1,6 trilhões de dólares, a China é 16, Estados Unidos 22, a Europa é 20, portanto, nós deveríamos ter, sim, OCDE e um planejamento estratégico para perseguirmos dobrar o tamanho do PIB do Brasil, que a OCDE seja uma boa janela para isso. E quando nós fizermos o planejamento, todo cidadão urbano brasileiro vai ter muito mais emprego, muito mais renda, muito mais qualidade de vida espalhado aí pelo país. Então, que venha a OCDE e que seja esses 38 bi apenas o comecinho do que nós precisaríamos de mais 1,6 tri, a grande meta que o agro pode contribuir conosco. Roberto, a sua visão. Marcelo, eu, em primeiro lugar, concordo com o Tejon, mas eu quero agregar uma coisa referente ao agronegócio, né? Quando eu estava no Ministério da Agricultura, havia uma discussão muito grande sobre o tamanho do subsídio que os países agrícolas davam aos seus produtores. Esse estudo era feito pela OCDE, e nós estávamos fora da OCDE. Então, contratei a OCDE, naquela época, foi um contrato, nós não somos sócios dela, e contratei a OCDE, veio um grupo de técnicos do Brasil, fizeram um trabalho espetacular e ficou claro pelo trabalho deles que nós só tínhamos 2 países que subsidiavam menos do que nós, a Austrália e a Nova Zelândia. Todos os demais países do mundo tinham mais subsídio de agricultura do que nós. Então, foi um estudo muito bom, muito importante que a OCDE colocou para nós. De modo que participar dessa instituição é uma forma de acessar estudos e participar de estudos comparativos entre as nações do globo, o que pode dar um destaque diferente do que temos hoje em relação ao mundo todo. Depois, Marcelo, são 36 países filiados à OCDE. Puxa vida, nós somos um país importante, estamos entre os 15 primeiros países do mundo. Por que estamos fora da OCDE? Então, faz todo sentido participar desse processo para estar presente nas grandes avaliações, nas grandes análises comparativas entre os países e, como diz o Tejon, abrindo o Brasil para o resto do mundo. Alexandre, sua visão, por favor. Eu concordo totalmente, né, Marcelo? A gente olha para o quadro internacional, o Brasil é a 5ª maior população do mundo, é a 5ª maior
geografia do mundo. Agora, com a depreciação do câmbio, a gente andou um pouco para trás na posição relativa dos maiores economias do mundo, mas estamos lá entre os 15 primeiros, como o Roberto falou. Quer dizer, qual a importância, eu acho, né? Vamos olhar para o nosso agro. Quer dizer, o Brasil hoje é uma potência exportadora, não só do agronegócio, mas de indústrias baseadas em recursos naturais, né? Nos transformamos importantes em minério, nos transformamos em importantes exportadores agora de petróleo e, principalmente, do agronegócio, né? A gente sempre soube, como o Roberto trouxe aí, que há um protecionismo em vários mercados agrícolas, né? E, evidentemente, participar de um grupo que a gente possa debater, expor isso, mostrar, né, o que o Brasil pode trazer, num momento que eu acho que a gente pode debater mais para frente, que o mundo está passando por choque de commodities, com medo de desabastecimento, né, com tudo que está acontecendo nesse momento. Essa semana vocês devem ter visto os preços, né, de soja, milho, explodir, mostrando uma demanda muito forte. Eu acho que a gente tem que fazer parte desse clube, tá certo? É um lugar para se discutir, para ampliar comércio, para diminuir o protecionismo, né? Num momento que eu insisto econômico, que abre portas, que a gente constrói laços, constrói elos, né? O Brasil cada vez mais ele é importante no abastecimento mundial e essa cadeia toda de produção empurra a economia brasileira, né? A hora que a gente entra num ambiente como esse, exporta mais, na verdade, nós vamos ter que produzir aqui dentro mais trator, tá certo? A gente vai ter todo caminhão para transporte, enfim, a gente tem toda uma multiplicação desse comércio que permite ampliar a atividade econômica e a renda do brasileiro, que é algo muito importante para o país como um todo. Então, eu vejo com muito bons olhos, tá? Acho uma coisa muito bacana. Eu também sou muito otimista com essa possibilidade e eu penso assim, como os princípios da OCDE estabelecem alguns padrões, né, para o país poder entrar nesse seleto grupo, isso puxa, de alguma forma, o país entrante para níveis de gestão, de eficiência administrativa, das suas diferentes entidades governamentais, né? Então, isso, de uma certa forma, vai contribuir para subir o padrão do Brasil em termos de gestão, em termos de gerenciamento da vida pública e, como consequência, isso vai ser bom para o agro, vai ser bom para o consumidor e bom para os brasileiros. Bom, a semana passada, pessoal, a empresa de sementes fez uma estratégia muito interessante, né? A Boa Safra, ela fez um projeto de abertura de capital. E foi muito interessante como que os investidores receberam bem esse projeto, né? Então, a companhia foi avaliada em 1 bilhão e 100, ela comercializou 460 milhões em ações no IPO dela, na abertura do capital, e a ação foi valorizada em R$ 9,90. E hoje, na hora do almoço, quando eu olhei, já estava mais de 60% de valorização. Então, vejam o tamanho da força de uma empresa de agronegócio, como que os fundos de investimento, como que os investidores urbanos acreditam na cadeia da soja, né? E esse exemplo, eu acho que precisa servir de inspiração para várias outras empresas acelerarem seu processo de crescimento, porque a abertura de capital é uma alternativa muito interessante e muito praticada nas grandes economias já mais maduras, né? E aqui no Brasil nós não temos ainda tantas empresas de agronegócio fazendo esse tipo de operação. Então eu queria saber, na visão de vocês, por que isso não é mais praticado pelas empresas do agronegócio e por que isso seria tão importante para criar uma conexão entre o público urbano e o público agro? Porque as pessoas das cidades poderiam investir
em empresas de agronegócio comprando ações. Sua visão a respeito, Roberto? Ô, Marcelo, eu concordo com você. Acho que tem que abrir mesmo. Tem que capital. Isso é uma coisa que tem um futuro brilhante no Brasil, né? A conexão urbano-rural, nesse aspecto, é de uma intimidade tão grande que não podemos ficar ao largo dessa relação. Olha, eu, quando planto uma semente de soja, de milho, de algodão, qualquer semente que eu plante, ela é fruto de um trabalho de cientistas, biólogos, médicos, agrônomos, geneticistas, que desenvolveram uma variedade adequada para o tipo de solo e clima onde eu estou. Então, eu devo a minha capacidade de plantar aquela semente a uma universidade urbana que formou um técnico urbano. E quando eu planto, eu uso um trator, uma plantadeira, um equipamento fabricado em indústrias urbanas. Assim como o banco financia é urbano, a seguradora me segura é urbana, as fábricas de insumos, fertilizantes, defensivos, são todas urbanas. Então, eu não planto nada sem a cidade. E quando eu planto, cultivo e colho, para onde vai minha produção? Para uma indústria de alimentos, que é urbana, ou para um supermercado, que é urbano, ou para um porto, que é urbano, ainda que costeiro, mas é urbano. E quem faz os contratos? Advogados, escritórios urbanos. Então, a relação que eu tenho com a cidade para produzir e para comercializar minha produção é íntima. Eu não faço nada sem a cidade e sem os seus habitantes todos. Assim como a cidade, de certa forma, precisa da agricultura para sobreviver, para se vestir, para se alimentar, para se calçar, para ter medicamentos, etc., que venham da agricultura. Então, abrir o capital de empresas agrícolas é uma condição que permite um estreitamento dessa relação. Gente da cidade, médicos, advogados, trabalhadores em qualquer atividade, podem comprar ações de empresas rurais e ficar de uma forma mais intimamente ligada a essa atividade rural. Eles vão se sentir parceiros. Eu sempre digo, Marcelo, você sabe disso, de cor e salteado, que o Brasil vai ser o campeão mundial da segurança alimentar. Está escrito nas estrelas isso aí. Nós vamos ser o campeão mundial da segurança alimentar. Mas não é o agricultor brasileiro que vai ser todo brasileiro, porque um não vive sem o outro. Então, essa abertura de capital de empresas do agro permitirá uma maior intimidade e um relacionamento mais completo entre o urbano e o rural na área financeira. Quer coisa melhor do que isso? Tem que abrir mesmo o capital, não tem dúvida nenhuma. Tem razão. Alexandre, você? Marcelo, vamos pegar o que você é craque aí, né? Que não, já quantas palestras já não vi, sua e tudo. Quer dizer, eu acho que se você, para a sua pergunta, você olha para o lado da agricultura, por que não tem mais empresas? Porque para dar esse salto, precisa estruturar a governança das empresas, tá certo? Não, tem que ter balanço auditado, tem que ter transparência, tem que ter uma organização, tem que conversar com o seu sócio, com a sociedade, você vai ter um monte de sócios, você tem que ter clareza como é que é a estrutura, né, de comando da empresa, toda a organização de governança, né? E isso é um processo, as empresas precisam se preparar para isso, né? Eu acho que das coisas mais bonitas que eu presenciei na minha vida profissional foi justamente ver essa evolução. A gente participa aí de vários conselhos de empresas e vai vendo essa evolução, a discussão, um conselheiro independente, uma auditoria externa, uma transparência, tá certo? A gente vai construindo isso. Então, sobre o lado do agro, esse é o nosso desafio. É como é que eu monto porque eu preciso mostrar para os meus sócios, né, que vão estar abertos aí a entrar na sociedade da companhia. Por quê? Por que investir em mim? Por que vai dar certo? O que está acontecendo no mercado? Do outro lado, a gente olha os analistas de mercado no Brasil, que são vários, né, em várias empresas, bancos, instituições financeiras, olhando e agora entendendo mais do agro. Precisa entender por que eu vou comprar soja agora. Né? Está um momento espetacular, vai crescer mais de 2 milhões de hectares o plantio de soja, porque não tem soja no mundo, a China está precisando de mais, tá certo? Então, eu comprar uma empresa de semente de soja, neste momento de falta de expansão, é um excelente investimento para ser feito por A, B, C, D. Daqui a pouco, os sócios aqui urbanos que estão na cidade vão olhar e vão começar a analisar o mercado, vão prestar atenção no que está acontecendo, por que a empresa pode melhorar, o que está conectando. Veja, é um mundo, né? Porque eu preciso olhar para Chicago, a demanda brasileira está lá na China, a oferta vem dos Estados Unidos. A hora que você acorda, né? Eu tenho tido essa experiência morando em São Paulo. Você desce o elevador,
né? As pessoas te viram aí e querem discutir o preço da soja, porque provavelmente é sócio de alguma empresa aí. Então, eu acho um negócio espetacular. Quer dizer, a pessoa, o agronegócio é o maior negócio do Brasil, né? Não para de crescer, todo mundo já enxergou o sucesso que é isso, quer dizer, numa crise desse tamanho, a resiliência do agro é gigantesca, e a gente está vendo essa interação. Então, assim, as pessoas na cidade serão sócias dos produtores no campo, que é coisa mais bonita que isso. E acho que essa aliás, um dos objetivos do nosso programa, né? É justamente a gente mostrar esses dois elos de né, de uma mesma equação aí, de uma mesma corrente. É verdade. Da forma que vocês colocaram, né, isso acelera essa conexão campo e cidade, porque muita gente da cidade que vai investir vai procurar se inteirar, entender melhor de como funciona a cadeia do agro. Tejon, você acredita que a abertura do capital, uma das coisas que está atrasando isso, além desses pontos que o Alexandre colocou, é a cultura de dono que nós temos no Brasil? As pessoas valorizam muito a cultura de dono e precisam aprender a migrar para a cultura de acionista, de saber ter sócios e saber compartilhar decisões para poder entrar nesse processo de abertura? Roberto e Alexandre já deram o tom. Aliás, eu, nos meus parcos recursos aqui, sou um investidor de LCA, né? Letras do agronegócio aí nos bancos. Se eu não estou enganado, acho que foi lá pela época do ministro Roberto, não é? Foi, Roberto, Ivan, Vedequim, foram vocês aí que criaram isso, e eu já sou um pequenino investidor do mundo do agro. Eu participei de uma experiência fascinante como diretor da AgroSéries, nos anos 80, onde fizemos exatamente uma abertura de capital extremamente bem sucedida, e tivemos ali sócios urbanos extraordinários. E o mundo é o quê? O mundo do Avante, a partir de 22 de abril deste ano, o mundo tem um novo rumo. É todo esse rumo do bio. O mundo virou bio. Bioinsumos, virou bioeconomia. Nessa semana passada, no lançamento do Instituto Araguaia Agroambiental, com a presença de Alisson Paulinelli, de Jorge Caldeira, o pessoal colocou lá, tem 20 trilhões de dólares no mundo para investimentos nesse ambiente do bio. A ministra acabou de se referenciar ao Brasil como sendo a potência agroambiental. A bola da vez do investimento planetário chama-se Mundo do Bio e Brasil. É a maior oportunidade econômica do planeta, eu não tenho dúvida alguma. Portanto, amigos empresários, né, organizem aí a sucessão e está na hora de aprender aí o capitalismo moderno e chamar os investidores e abrir capital, sem dúvida alguma. É claro que esse ponto que você colocou, Alexandre, de organizar a governança, estruturar os relatórios econômicos financeiros, né, criar os conselhos com conselheiros independentes, isso é muito importante. Então, muitas vezes, as empresas ficam deixando isso para amanhã, e perde-se alternativas e momentos espetaculares, né, para fazer isso. Por exemplo, imagina se tivesse outras empresas de semente de soja prontas aí para abrir o capital hoje, por exemplo, seria um momento espetacular. Agora, isso não se faz do dia para a noite, né? Então, é necessário planejamento, é necessário criar uma visão estratégica para se fazer isso. Gente, a forma mais inteligente de você impulsionar o seu crescimento é através de abertura de capital. Você pega capital, você arruma sócios que vão te ajudar a fazer a aceleração do seu negócio, né? Então, eu acho que é muito legal esse caminho. Bom, outro ponto que eu queria agora debater um pouquinho com vocês foi criado aí um novo conceito de alimentação, que é o plant-based, né? Que são alimentos à base de vegetais, de plantas. Só que esse conceito, os produtores de proteína animal, de forma muito sábia, perceberam que quem tem o consumidor
o acesso ao mercado ou a possibilidade de chegar ao supermercado, ter a logística de frio e tal, ele poderia diversificar as soluções e buscar essas alternativas. Então, a gente está vendo o quê? A Marfrig se associou à ADM, né, para fazer alimentos de origem vegetal, hambúrgueres, linguiças, embutidos, etc. Agora, essa semana passada, a JBS comprou a maior empresa desse tipo de alimento da Europa. A Tyson Foods americana já está investindo pesado nesse segmento. E aqui no Brasil nós temos a Fazenda do Futuro, que é um projeto relativamente novo, de 2 anos, e hoje eles já estão vendendo esses alimentos para 22 países. Então eu queria ouvir vocês o seguinte: como é que vocês estão vendo essa integração das empresas de proteína animal com a proteína vegetal e qual a visão de vocês do futuro da alimentação em relação a esses diferentes produtos, em relação a hábitos de saúde, hábitos de longevidade e hábitos também de prazer em comer alimentos que sejam gostosos, né, vamos dizer assim. Roberto, queria começar com você. Marcelo, de certa forma, você responde a pergunta da sua própria formulação. Há uma mudança de hábitos alimentares em andamento no mundo inteiro, né? Inclusive, a pandemia contribuiu para isso, de alguma forma, precipitando um pouco mais esse processo. Daí a razão pela qual tem acontecido essas compras, assim, todas em conjunto, muito rapidamente. A juventude no mundo todo tem uma crescente preocupação, felizmente, graças a Deus, com a defesa do meio ambiente, né? E isso significa que esse tema vai ficar na pauta dos próximos 40 anos, porque essa juventude que está hoje com 20, 25, 30 anos vai tomar o poder no mundo inteiro nos próximos 40 anos, seja na área individual, privada ou na área pública. Essa juventude vai tomar conta do mundo nos próximos 30 anos. E ela quer defender o meio ambiente. E isso tem como uma das consequências essa mudança de hábitos alimentares, sobretudo com relação à proteína, né? E uma busca por proteína vegetal ou até hoje já se fala em carne de laboratório, né? Usando DNA de proteína animal e agregando a ela outros fatores genéticos que permitem a montagem de uma carne com o mesmo sabor, com a mesma textura da carne natural, normal, né? Então, é uma tendência do mundo contemporâneo em que surgirão novas formas de alimento. Agora, você pergunta quanto isso vai ser relevante no futuro. Aí é adivinhação, né, Marcelo? Eu não gosto de fazer adivinhação desse tipo assim. Eu acho que nós vamos ter sempre gente comendo proteína animal e gente comendo proteína de origem vegetal, e inclusive essas carnes, entre aspas, artificiais. O mundo caminha para essas diferenças de gostos e de vontade de consumidores que permite uma diversidade maravilhosa para nós aqui no Brasil. Produzir para todo mundo. Eu quero produto orgânico. Nós produzimos produto orgânico para você. Eu quero produto natural. Tem produto natural. Então, o Brasil tem essa característica única. É um país gigante, né? Com uma faixa tropical fundamental, uma faixa subtropical também que permite culturas diferentes. Nós podemos, então, produzir o que o mundo todo quiser comer, quiser comprar, desde que as características sejam claras para todos nós. Vamos produzir o que o mundo desejar. O Tejon, você acha que a JBS e a Marfrig entraram nesse negócio porque elas têm a cadeia de distribuição nas mãos e aí ela amplia o leque de alternativas, de soluções? É isso? Bom, a cadeia, sem dúvida alguma, mas é um fundamento de marketing. Marketing significa você auscultar sonhos, desejos, vontades, expectativas de seres humanos e apresentar ali soluções. E como o Roberto coloca, se a gente olhar o mundo do tamanho que ele é hoje, é muito pouco. Imagine em 10, 15, 20 anos como será a demanda por alimentos e pelos mais variados alimentos. Haverá mercado e espaço para tudo e para todos.
Agora, um ponto importante é o sinônimo de agronegócio daqui para frente é saúde. Professor Ray Goldberg, de Harvard, criador do conceito de agronegócio lá em Harvard, nos anos 50, eu falei com ele há uns 7, 8 meses atrás, ele falou, esquece, agora é um health system. Portanto, o grande desafio de todas as cadeias produtivas é o que os americanos chamam de fight for perception, lute pelas percepções. E no caso de alimentos, inclusive na área de ração animal, a grande luta é lutar pela educação, percepção dos consumidores sobre o tema saúde, o que é saudável. E o que é saudável será uma bela de uma luta de visões, ciência. E veja o ovo. O ovo virou o rei do planeta agora. Há uns poucos anos atrás era considerado uma coisa que gerava problema no coração. Então a ciência foi lá e revela. Portanto, bem-vindo ao mundo das lutas pelas percepções e haverá espaço para todo mundo. Se você fosse o presidente, o diretor de marketing de uma companhia como o JBS, você não poderia deixar de olhar esses nichos, esses segmentos que não vão, na minha forma de ver, de maneira alguma diminuir o consumo pela proteína animal de todos os outros tipos. Perfeito. Alexandre, a sua visão a respeito, por favor. Pô, Marcelo, a gente combinou que não precisava assim, concordar com tudo, tá? Então você é um pouco mais polêmico agora, tá? Primeiro, eu vou dizer a todos que estão me ouvindo que eu sou um modesto pecuarista, tá certo? E, obviamente, isso carrega, né, um jeito de ver o mundo, né, um amor pela pecuária, etc, etc. Então, talvez viesse, mas eu sou um democrata raiz, assim, tá certo? Acho que todo mundo tem o direito de ter seus... Eu acho só, Marcelo, o seguinte, veja, não existe almoço de graça, certo? Existe um conceito na cabeça das pessoas, eu acho, meio, sabe, desse distanciamento do jeito de produzir alimento. Eu vou no supermercado, vejo lá, está pronto, não sei de onde veio. Mas a verdade é que para produzir uma carne de origem vegetal, eu vou ter que produzir vegetais. Eu vou ter que, para reproduzir o que tem de proteína num bife, eu tenho que juntar um monte de coisa. Eu tenho que juntar aminoácidos diferentes, eu tenho que vitaminas, eu tenho uma industrialização muito grande. E aqui, Marcelo, para mim tem uma contradição. Ao mesmo tempo que eu vejo um consumidor que quer comer alimentos, preparar em casa, alimentos mais naturais, eu vejo uma baita caixa preta em produzir um bife à base de planta. Espera aí, o boi também come planta, né? E ele faz lá seu metabolismo e converte em proteína animal. Então, eu acho que ainda vai vir a onda de fazer conta. Quanto custa ambientalmente produzir ervilha, o grão de bico, que eu vou usar como matéria-prima para fazer esse bife? Certo? Eu acho que ainda vai ter, eu acho que tem uma contradição per se. Ou seja, há um consumidor que quer isso, ok, vamos em frente, mas ainda acho que nós vamos ver muita abertura de caixa preta, e aí as pessoas vão ver que para produzir a ervilha eu vou precisar do adubo, isso está certo, né? Eu vou precisar usar diesel para colher, e tem todo um gasto, uma pegada de carbono também para produzir esse tipo de alimento, certo? E a gente hoje parece que é uma coisa assim meio que eu estou fazendo em laboratório, a energia vem não sei de onde, o aminoácido foi produzido não sei aonde, tá certo? E a verdade é que as leis da termodinâmica vão continuar valendo, tá certo? E isso vale para qualquer tipo de produto que for ser produzido. Eu acho que as pegadas de carbono serão calculadas, Marcelo. Então, assim, eu quero consumir um alimento que não seja animal, ok, está todo mundo no seu direito. Eu acho que tem um nicho, vai ser um mercado, mas eu continuo achando que a proteína animal é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, né, da estrutura cognitiva e tudo. Então, acho que nós vamos ver um convívio dessas duas coisas, tá? Mas insisto nesse ponto, as modas vêm e vão. E, aliás, o Tejão falou um negócio que, quando eu era menino, eu só podia comer um ovo por dia. E eu, outro dia, cobrei da minha mãe, quando veio agora que pode comer mais ovo, eu falei, pô, já pensou o tamanho do passivo, do que eu não pude aproveitar do passado? Essas coisas mudam, né, Marcelo? Isso. Você falou aí, Alexandre, tem um ponto, né, que precisa ser mais bem trabalhado, né, porque está começando agora. Então, por exemplo, esses alimentos vegetais, hambúrgueres, linguiças e tal,
tem alguns coadjuvantes ali, algumas coisas que até que ponto aquilo é saudável ou não é saudável, né? Então, isso é uma coisa que as indústrias desse segmento vão precisar apresentar de uma forma mais transparente, mais clara, para que fique efetivamente saudável, né? Então, aqui me faz lembrar o caso da margarina, né? Lá atrás, coisa de muitos anos atrás, chegou-se à conclusão que a manteiga animal poderia fazer mal para o coração. Aí depois vieram as gorduras hidrogenadas que vieram que geraram as margarinas vegetais, né? E depois o tempo mostrou, em algumas pesquisas, que essas margarinas são, às vezes, mais danosas para o sistema circulatório do que a própria manteiga animal, né? Mas é isso. Bom, o próximo ponto aqui é uma encrenca maior, tá, gente? Agora a coisa está ficando mais complicada aqui um pouquinho. Semana passada, a União Europeia acusou as montadoras de automóveis de coniventes ao desmatamento no Brasil. E por que isso? Porque eles importam couro do Brasil. Isso segundo a União Europeia. E, segundo a União Europeia, o couro do Brasil de 15% a 20% vem de áreas de desmatamento ilegal. Então, a União Europeia acusa as montadoras de uma certa conivência nisso. Muito bem, isso deu uma reação muito forte entre as montadoras. E aqui é importante explicar para os nossos internautas o seguinte: o Brasil exporta o couro chamado wet blue, e o Brasil tem 30% desse mercado no mundo. E esse couro wet blue, ele vai para a Itália processa, faz um segundo processo nesse couro, aí ele fica pronto para fazer o banco. Aí ela manda para a República Tcheca e para a Alemanha para fazer os bancos de couro, e aí essas indústrias de banco mandam para a BMW, para a Mercedes, para a Fiat, para a Peugeot, para as empresas europeias. Muito bem. Depois dessa denúncia, dessa acusação, a BMW se pronunciou. Ela disse que hoje usa 5% do couro dela, de couros do Brasil, mas que por causa dessa acusação ela pretende reduzir para 1% o ano que vem e para o outro ano zerar. Então aí eu pergunto para vocês, o que nós, como visão de cadeia integrada, podemos fazer para evitar isso? Né? Eu acho que nós temos um mercado, o boi ele é abatido, ele gera carne, mas ele tem o couro, né? E esse couro é um importante mercado que compõe o preço da remuneração do pecuarista. Então, nós precisamos, nós que eu falo Brasil, precisa tomar providências para administrar essa questão, porque isso vai gerar danos para o pecuarista, vai gerar danos para o país, na geração de impostos, vai gerar danos para o cidadão comum, porque essa receita da pecuária já está composta no preço da carne, né? Então, como resolver essa questão? Tejon, agora eu começo com você. Bom, é um problema de um ditado antigo do interior. Você está certo, mas esteja preso, como dizia um delegado. Ou seja, nós precisamos, o que as lideranças hoje do agro pedem, acabar com qualquer ilegalidade. Ela é um percentual muito pequeno perante a realidade do Brasil, porém esse percentual suja e mancha o resto. Eu conversei com o Washington Oliveto, um grande publicitário brasileiro, hoje morando em Londres, sobre a imagem do Brasil, e o ponto é o seguinte: no mundo da comunicação, você tem que ter o produto pronto. Produto pronto é o setor da pecuária como ele tem que ser, pronto. E, a partir disso, você tem que comunicar essas virtudes para o consumidor. Se chama reputação.
reputação, reputação, reputação. Se o Brasil tem um valor bruto da produção de 1 trilhão 192 bilhões de reais, já estaria na hora de uma coordenação para um percentual desse valor ser utilizado na comunicação dos aspectos positivos brasileiros, enquanto se termina com este grave drama de um percentual ínfimo que mancha a reputação brasileira. E uma outra coisa também é, quem é que fala em nome do Brasil? Isso é uma outra questão que teremos que discutir. Mas nós temos, obviamente, um problema gravíssimo de comunicação e um outro de um percentual da ilegalidade. Agora, quem é que vai mandar nos nossos destinos? Vai mandar nos nossos destinos os consumidores. Isso pode ser usado por concorrentes? Lógico, pode ser usado, sim, por concorrentes e termina, em 90% das situações, sendo utilizado por nossos competidores. Alexandre, sua visão. Marcelo, pessoal, Roberto, Tejon, o que eu acho? Assim? Primeiro, esses números cabalísticos, né, Marcelo? 15%, 20%, você não sabe de onde sai isso aí, tá? A hora que você vai pegando os artigos que concluíram isso, tem um punhado de hipótese, né, ali no meio, que você sai com os números, assim, as empresas fazem uma rastreabilidade, entendeu? Está todo mundo fazendo um trabalho, um esforço gigantesco, tá certo? Assim, eu acho até quase uma irresponsabilidade, né? Entendo como uma lógica ambiental, né, que às vezes tem que fazer barulho mesmo para segurar, etc., né? Mas, obviamente, é um número que a gente tem dúvida de onde sai isso, mas, como o Tejon muito bem disse, será usado pelos nossos concorrentes, pelo protecionismo, etc. Agora, daí a dizer que não tem problema no Brasil de ter gado em lugar que não está regularizado ambientalmente, a gente volta a um tema super atual, uma discussão muito rica que nós estamos vivendo como sociedade, tá? Que a gente tem um desmatamento ilegal, a gente tem uma ilegalidade, a gente não conseguiu, né, implementar um código florestal, que é uma coisa espetacular em termos do mundo como um todo. Mas, assim, isto é uma grande, a imensa minoria do que se produz no Brasil. Por isso que me incomoda esses números cabalísticos que vão saindo e vão virando verdade. Então, a verdade é que é a seguinte, a gente precisa acabar com essa imagem negativa, eliminando o problema e não deixando de reconhecer que tem problema, mas, ao mesmo tempo, mostrar que está sendo feito um trabalho espetacular. A imensa maioria dos produtores brasileiros, das empresas, estão comprometidas em ter essa rastreabilidade na cadeia, essa transparência, esse posicionamento. Então, aqui a importância como sociedade de reconhecer que o Brasil tem um marco ambiental que respeita o seu ambiente como poucos países no mundo, e tem gente que não cumpre a lei, assim como tem gente que rouba, assim como tem gente que comete outros tipos de crime, e isso a justiça tem que fazer valer. E aí, não penalizar essa imagem que já sai montando um carimbo aí, botando um carimbo no Brasil, que não coaduna com a imensa maioria da produção. Mas, de qualquer maneira, é algo que nós, como... Né, eu não sou bom de marketing, eu acho que a especialidade do Tejon, quer dizer, o que interessa no final é a imagem do produto que você está produzindo, né? Então, a gente tem que, de fato, estar muito firme em cima de virar essa percepção global. Roberto, sua visão a respeito. Marcelo, é muito similar ao que disse o Tejon e ao que disse o Alexandre também. Mas me lembro um fato recente, um amigo meu, há alguns meses, me falou: Roberto, estou preocupado que a minha neta, de 17 anos, não quer mais comer carne de vaca, porque ela diz que essa carne de vaca vem de desmatamento ilegal da Amazônia e está fazendo pasto no lugar que era floresta. Então, é o que o Alexandre falou, tem uma informação distorcida. Imagine se você pode aceitar que 30% do couro que vai para a Europa vem da Amazônia. Não tem 30% de gado na Amazônia, no Brasil. É um número absurdo. Então, quem é que inventou esse número? De onde que saiu isso aí? E, de certa forma, eu me associo à visão do Tejon. Nós temos ilegalidade. Eu escrevi um artigo em maio do ano passado, faz um ano, no Estadão, chamado Ilegalidades, combatendo, condenando desmatamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra, garimpo ilegal, não cumprimento de contratos, tudo que foi ilegalidade, código florestal, que o Alexandre falou, a questão fundiária não acertada em várias regiões da Amazônia. Enfim, são ilegalidades que mancham uma agricultura sustentável que o Brasil tem, extraordinariamente sustentável.
E os números para isso, Marcelo, são extraordinários. Eu vou citar 2 números, você me permite falar sobre isso, porque é mais do que óbvio esse processo. De 1990 até hoje, a área plantada com grãos no Brasil, só grãos, cresceu 81%. E a produção de grãos cresceu 370%. E foi isso, tecnologia gerada no Brasil, tecnologia tropical gerada nos órgãos de pesquisa públicos e privados brasileiros, e que os produtores rurais incorporaram no seu processo produtivo, aumentando a produtividade por hectare. Esses números são maravilhosos. Eu falo lá fora, todo mundo cai o queixo. Mas tem um número mais importante ainda. Hoje, no Brasil, nós cultivamos 68 milhões de hectares com grãos por ano. Na verdade, são menos de 60, mas como tem 2 safras, até 3 safras por ano, a somatória das áreas plantadas é 108 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos há 30 anos atrás, seriam necessários mais 103 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares de desmatamento, de floresta, de cerrado, o que quer que seja. Então, isso é sustentabilidade na veia, na veia. Produção de proteína animal, mais ainda, no mesmo período, a produção de frango cresceu 499%, a de suínos 290%. Mesmo de boi, que é um animal com um ciclo muito mais longo, portanto, a genética demora mais tempo para responder, cresceu 109%. Foi na Amazônia? Claro que não. Foi nos centros de produção que temos aqui dentro. Então, nós precisamos acabar. Concordo com o Tejon, com o Alexandre, em gênero, número e grau, eu já falei isso várias vezes. A ilegalidade não é um problema do Biden, nem do Macron, nem de ninguém. É nosso problema. Temos que resolver esse problema para acabar com essa mancha que afeta uma agricultura sustentável, extraordinária e competitiva como é a nossa do Brasil. Esse negócio do couro wet blue, eu duvido que tenha 30% de couro de desmatamento ilegal. Duvido que esse número, mas alguém inventou esse número e vira verdade. Vira verdade, porque ninguém desmente. Eu concordo com o que vocês disseram e estava aqui agora refletindo, e aí eu quero colocar uma outra pergunta em seguida ao que nós discutimos. Essa lei 510 de 2021, que está sendo discutida no Senado para regularizar algumas terras, algumas coisas de origem que não está legal, tal, que vai tentar regularizar tudo, nós temos a CNA apoiando a lei e nós temos a ABAG totalmente contra a lei, porque a ABAG entende que pode gerar uma imagem de afetar ainda mais essa questão que nós estamos discutindo aqui agora em relação ao negócio do couro. Como que vocês veem essa situação? Será que as nossas entidades não precisavam ir unidas para o Senado e reivindicar já um propósito que fosse harmonioso? Porque hoje nós temos uma situação, nós temos a CNA apoiando a lei e nós temos a ABAG contra a lei. Como que vocês veem isso? Roberto, você. Bom, realmente é um tema controverso, né? Mas vamos à realidade dos fatos. Tem 2 fatos reais. Primeiro é o seguinte: ao longo das décadas passadas, milhares de produtores do sul do Brasil, do leste, do sudeste, foram convidados para a Amazônia para lá montar sua fazenda e sua vida. E estão lá há décadas, algumas famílias há décadas, e até hoje não têm o título de propriedade das suas terras. Ora, um produtor rural, quando precisa de crédito rural junto aos bancos, ele oferece como garantia a sua propriedade. Senão, ele não tem crédito rural. Exato. Se o produtor rural da Amazônia até hoje não tem o título da sua terra, não pode oferecer uma garantia real ao banco. Então, não terá acesso ao crédito. Como é que vai sobreviver? Fazendo ilegalidades, cortando árvores, permitindo que terceiras pessoas vão lá e cortem árvores fora da lei, porque ele tem que sobreviver e não tem a base essencial de sobrevivência, que é o título da terra. Então, essa é uma realidade. Esse povo tem que ser regulamentado. Outra realidade, e aí que está a discussão, Marcelo, é que existem grileiros de terra, pessoas que invadem terras públicas, terras de índios e tal,
e lá se colocam sem uma fiscalização adequada por parte do governo, e o temor que existe é que esses grileiros sejam regularizados pela mesma lei. Isso é inaceitável, tá certo? O que nós devemos fazer é separar o joio do trigo, regularizar quem está lá. É só estabelecer, bom, tem que ser mais do que tantos anos, ou menos do que tantos hectares. Estabelecer regras que separem o bandido do homem honesto que está lá e não pode trabalhar, não pode sobreviver sequer economicamente. Eu acho que a lei é importante, que regulariza uma grande parcela dos agricultores que estão sem defesa hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, ela não pode permitir de forma nenhuma que bandidos sejam beneficiados, bandidos, grileiros, invasores de terra sejam beneficiados pela mesma lei. Então, tem que criar critérios para impedir que isso aconteça. João, você quer comentar? Bom, pelo que eu sei desse assunto, é um tema antigo, onde sempre ouvi, desde que eu comecei na atividade do agronegócio em 1977, que o problema da Amazônia é um problema de lei, aplicação da lei. É o que eu ouvia do meu estimado, saudoso amigo, eterno, Ney Bittencourt de Araújo. Quando a gente falava disso, eu falava, lei é o problema, é lei, é lei, é lei. Então, é o que o Roberto está colocando. Pelo que eu entendi, a lei que já existe permitiria regularizar hoje cerca de 90% dessas propriedades em questão. E aí está se discutindo áreas maiores. É o que eu entendi com relação a essa controvérsia desse tema. Agora, é lei, aplicar a lei. Eu fico perguntando, a polícia, quando quer andar atrás de líder de facção, ela anda atrás de líder de facção e pega líder de facção. Esse problema da ilegalidade que está lá e é antiga, é uns 100 caras. Eu duvido que sejam mais do que 100 criminosos espertos que estão lá fazendo ilegalidade, não é de hoje. Portanto, é muito possível, sim, que a polícia tenha mecanismos para identificar os 100 canalhas, coloque eles na cadeia e tire essa mancha das costas dos agricultores, como o Roberto colocou. Um absurdo, o camarada está lá 10, 11, 15 anos e não ter o título da terra. Alexandre? Eu acho que o Roberto foi impecável, né, na análise dele. O Tejão complementou, Marcelo. Não quero ser redundante, mas, mais uma vez, como todo tema, ele tem alta complexidade, né? Então, às vezes parece, um está contra, está a favor. É que, às vezes, a gente está olhando aspectos diferentes do mesmo problema, tá certo? Assim, quem foi para lá, até para ocupar, né, para defender a Amazônia, para ter uma ocupação da Amazônia, né, era uma visão ambiental diferente, né? A preocupação era a integridade do território nacional, etc, etc. São pessoas que estão há décadas ali, trabalham e não têm até hoje a posse. E, de fato, isso dificulta inclusive o aumento de produtividade, porque eu não tenho crédito, eu não tenho... Como é que eu aumento produtividade sem intensificar a minha produção? Para isso eu preciso ter capital. E eu fico naquele círculo vicioso de pobreza, né? Porque eu não aumento a produtividade, não ganho mais, então aí eu vou para um caminho mais extrativista. Agora, se uma vez que a gente entende, acho que há um consenso, na hora que você... Isso é uma história antiga, né? Eu dei aula de desenvolvimento econômico, Marcelo, quando eu fui acadêmico, e você estudava esse problema na África, era muito comum, né? Que as pessoas não tinham posse da terra, e aí você tendia a usar o seu recurso natural, né? Para sobreviver, inclusive, e você tornava mais difícil essa perenização. Então, existe um problema concreto de pessoas que estão lá, que conseguem produzir, e que podem vir para um novo nível de tecnologia, de renda, etc. E existe essa ilegalidade, que é, no fundo... E o problema, Marcelo, é isso aí. Vai o quê? Todo mundo na mesma... Quer dizer, o cara foi lá, explorou inadequadamente, fez uma grilagem de terra e vai ganhar a posse da terra do mesmo jeito de quem está lá há décadas? Não faz sentido, tá? Não tem o menor sentido isso. Então, a gente cria um problema que não é tão simples assim de resolver no sentido prático, né? Nós estamos falando de uma geografia muito grande, a gente tem que separar os casos, mas como o Tejão colocou, mais de 90%, ao que tudo indica, nos estudos que a gente acompanha, mais de 90% dos casos são os casos que estão lá há décadas, etc., né? Talvez não em área, mas em número de propriedades. Você regulamentaria um enorme leque, tá? Que é um passivo, né? E aqui, Marcelo, só para fazer esse ponto, quando vem essas extrapolações, assim, a verdade é que a hora que você vai ver nos estudos, tá? Pode até ser numericamente grande em número de propriedades, mas não necessariamente em volume de gado, em volume de produção, tá certo? Que pegue 20%, 30%, sabe? Essas extrapolações que são complicadas, tá?
Isso a gente pode comentar em mais detalhe em outros programas, etc. Então, aqui é o ponto central. Precisamos separar o que é legal do que é ilegal. Ilegal tem que ser combatido. Acho que essa é a confusão aí, viu, Marcelo? E aí as entidades ficam, às vezes, né, olhando ângulos um pouco diferentes, tá? E não acho que... Eu acho que há, sim, uma concordância entre todos, tá? A minha impressão é que existe, assim, a gente quer separar uma coisa da outra, acho que isso é comum, tá? Como fazer, talvez seja o elo da discórdia. Mas eu acredito que o que vocês falaram faz todo sentido, né? Aplicar a lei, criar uma lei para fazer justiça com as pessoas que merecem, né? E punir aqueles que têm que ser punidos, que estão em situações totalmente ilegais, e para isso a lei precisa ser bem feita para poder separar esse joio do trigo. Eu queria agora abrir para duas perguntas dos nossos internautas. Eu vou chamar a Ana Paiva. Ana, por favor, passa para nós a primeira pergunta dos nossos espectadores. Boa noite, pessoal. Marcelo, no momento a gente não tem nenhum questionamento, mas eu vou aproveitar a oportunidade porque a gente recebeu algumas mensagens parabenizando pelo painel novo, pelo novo quadro de Notícias Agrícolas, pessoal agradecendo pelo debate, porque acrescenta muito. E no mais, assim que surgir algum questionamento, eu deixo vocês avisados aqui. Tá bom. Então vamos seguir. Marcelo, Pois é, Roberto. Posso agregar um pequeno viés nessa conversa anterior aí da ilegalidade? Claro. A gente, enfim, eu, assim como o Alexandre e o Tejão, defendemos a lei integral na Amazônia. Agora, e muitas vezes fala, bom, mas por que não fazem, né? É uma falta de vontade política, por que não fazem? Hoje, com satélite, você pode perfeitamente ver onde é que está desmatando, onde é que está abrindo, onde é que está a ilegalidade. Perfeitamente você pode resolver essas coisas todas. Por que não resolve? Porque a Amazônia é metade do Brasil. É um território gigantesco, de acesso difícil. Não tem estrada, não tem aeroporto, muitas vezes vai por barco, demora dia para chegar no lugar. Então, realmente, a gente tem que reconhecer que há uma dificuldade prática para resolver os problemas. O que não significa que tem que ignorar o problema. O problema existe, a ilegalidade está lá, e nós temos que acabar com a ilegalidade. Então, é uma estratégia, é um plano de governo. Nós não podemos imaginar que, porque é difícil ou quase impossível, não seja feito. Tem que colocar recursos para isso. As instituições que cuidam desse tema, Polícia Federal, Ministério Público, IBAMA, quem cuida desse processo, tem que ter recursos para fazer. É uma estratégia de governo, uma estratégia de Estado. E ela incorpora ações não apenas do governo federal. O governo estadual tem que participar, o governo municipal tem que participar, o setor privado tem que participar. Esse é um processo de interesse nacional que não pode ser desprezado. O problema é nosso. E é um problema desagradável que afeta a nossa competitividade. O negócio da borracha, do couro wet blue, é um pedacinho insignificante do nosso comércio de agro, mas pode afetar outros processos. Hoje mesmo, o acordo da União Europeia e Mercosul está em xeque por causa de boatos da natureza. É o boi que é da Amazônia, é a soja da Amazônia. Então, coloca-se em xeque uma negociação importantíssima para a Europa e para nós, para o Mercosul, porque existe uma informação, muitas vezes, usada inadequadamente, até com origens duvidosas. Então, é preciso ter a decisão tomada, fazer uma estratégia e avançar contra a ilegalidade. Ponto final. É difícil? Se fosse fácil, estava resolvido. É dificílimo, mas tem que resolver. Desculpa, Marcelo, para tentar um pouco mais aí, não é trivial resolver isso. Não é trivial. Eu concordo com você, porque isso já está, essa tecla já está desafinada, né? Ela já cansou. Você pode ver, hoje a Indonésia, para se defender de interesses na relação lá com a União Europeia, ela acusa o Brasil de maior desmatador e tal, né? Então, eu penso assim, isso precisa ser uma política de governo,
independente de qual é o governante, de qual é o partido. Isso é uma coisa do interesse do Brasil. E eu acho que todos nós brasileiros, urbanos, rurais, nós temos que nos dar as mãos e trabalhar nesse sentido. Aí você falou, é fácil? Não é fácil, mas, o Roberto, com as ferramentas tecnológicas hoje de satélite, de rastreabilidade que tem disponível aí, esse processo não é tão difícil mais, não. Eu penso que ele é plenamente factível, basta que nós, brasileiros, possamos nos unir para poder resolver essa questão. Esse assunto já está ficando cansativo, porque basta você ler os jornais, na internet, ele vai e volta, e é sempre uma pedrinha no sapato punindo toda a cadeia produtiva, que tem 99,9% de gente séria, de gente que faz o que é certo, respeita o meio ambiente, e esse 0,1% que erra, pune o resto do país inteiro. Mas vamos em frente. Marcelo, Sim. Marcelo, só um minuto, desculpa interromper. Acabou de chegar uma pergunta do Zezé Cismeiro. Não teria uma maneira de punir quem fabrica essas notícias falsas que tanto nos prejudicam? Com isso, mostraríamos a verdade. João, você que é um homem de comunicação. Olha, a gente não pode botar a culpa no concorrente ou em alguém que fala por nós. Nós temos que ter uma ação efetiva de diálogo com a sociedade. Nosso tema aqui é conexão, campo, cidade e as coisas positivas do Brasil. Eu já enfrentei plenários na França, eu dou aula na França, plenários com 1.000 jovens do mundo inteiro, ao lado do embaixador brasileiro lá, com questões dos jovens. Quando você conversa com essa juventude mundial, explica os pontos positivos do Brasil, você os conquista extraordinariamente. Quando você mostra, por exemplo, nós estamos com um grupo aqui de 36 alunos internacionais nesse momento. Quando a Mariane Caspolini, para dar um exemplo, explica o que é o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, gente do Canadá sai simplesmente encantada. No Canadá não tem, nós não estamos fazendo isso que vocês fazem aqui. Nós temos um vácuo de comunicação. Cabe a nós termos a nossa linha de comunicação, agirmos a nossa linha de comunicação, como se fôssemos a Coca-Cola. Imagina se a Coca-Cola fosse depender dos outros falarem dela. O Brasil é grande demais nesse assunto, ele tem que ter uma estratégia, uma verba, uma política de comunicação. E porque também o seguinte, alguém fala um assunto e esse assunto reverbera. E como bem colocou aqui o Alexandre, o Roberto, nós não atendemos, nós não respondemos. Temos que deixar de ser passivos e sermos ativos no diálogo com a sociedade brasileira e a sociedade mundial, porque consumidor, percepção, e se a percepção fica na cabeça, vai fazer o quê? E, não há... e com relação às fake news, elas invadiram aí o mundo das redes sociais e vêm de todos os lados, é um drama danado. Linha de comunicação séria brasileira, e uma pesquisa que fizemos junto à Sociedade Urbana do Brasil, já tem um ano que essa pesquisa foi feita, qual é a marca que pode falar com reputação e respeito em nome do agro brasileiro? Apareceu a marca da Embrapa. Portanto, nós temos condição, sim, de termos uma ação e termos gente com reputação falando em nosso nome. Comunicação, meu caro amigo, comunicação. Quem não comunica se estrumbica, como já dizia o velho guerreiro, o velho Chacrinha. Marcelo, posso falar uma coisa? Eu acho que quando a gente estava discutindo o desenho desse programa, acho que, não sei se eu fiquei com a percepção correta, mas nós quatro temos um sonho aqui, né? É um sonho de quebrar paradigmas, tá certo? De quebrar visões né? e raivas e tentar romper certos pensamentos. É óbvio que o nosso concorrente vai usar uma informação como essa contra nós. Isso dá raiva, isso não é justo. Nós não somos isso. Eu não faço isso, eu não me identifico com essa fala, tá certo? E estão usando para ocupar o nosso espaço, eles vão usar isso. Agora, cabe a nós mudarmos a visão, nós não somos isso, nossa imagem é outra, a gente faz uma coisa diferente, a gente tem coisa aqui que ninguém tem no mundo, como o Tejão acabou de falar do Plano ABC, né? E a gente que tem que lidar com, sabe, conselho de empresa, pensar em estratégia do país, ou pensar em estratégia de uma empresa,
a gente tem que pensar nas coisas que também acontecem. Porque sabe uma coisa que está me preocupando, pessoal? Assim, a soja está no maior preço da história, o boi está no maior preço da história. Então, assim, parece que isso não é um problema. A gente está vendendo, a gente está produzindo, a gente está exportando. E a verdade é que essas coisas são muito mais permanentes, elas chegam, assim como as empresas têm que ter uma estratégia clara de que direção ir, porque lá na frente vai vir oferta. Não vamos ter ilusão. O leste europeu vai aumentar a produção, alguma hora o preço vai cair. E a gente tem que construir essa imagem internacional positiva, não conflitiva. O conflito interessa aos nossos concorrentes. Eu acho que esse é o maior erro estratégico. É óbvio que se você for para a porrada, com raiva, que dá vontade, né? Vamos ser francos, porque não é justo, é tudo que o concorrente quer que você faça. É tudo que o europeu quer que você faça. Ele agradece esse comportamento. Então, olha, o Roberto me proporcionou uma das experiências mais legais da minha vida, talvez eles não saibam. Então, uma vez ele foi chamado para falar na Comunidade Econômica Europeia, no Ministério da Agricultura da França, foi uma viagem, ele não pôde ir e pediu para eu ir. Né? Trabalhava com ele, e foi uma experiência de vida que eu era bem novo, mas me ensinou tanto. Eu estava na França, eu me lembro com aquela empolgação do agro explodindo, eu tinha 28 anos, sei lá, aquela coisa de ser muito empolgado com o país, ver aquela transformação, estar vivendo aquilo, né? Explodindo soja, etc. E aí fiz essa apresentação na França. A hora que eu acabei a apresentação, os representantes dos produtores, que tinham me recebido com um jantar maravilhoso no dia anterior, me trataram nababescamente, tá? Viraram e falaram, tá vendo? Não dá para a gente competir com esses caras, nós precisamos de protecionismo, nós precisamos de subsídio. E eu me senti o pato da roda, certo? Mas ali foi uma lição de vida que eu não vou esquecer, tá certo? Então, o que é o problema? Nós temos concorrência, claro que temos, nós temos limitações, nós temos... Mas isso, a gente não, se a gente for para o conflito, é tudo que se quer. Aí você cria a pecha do desmatador, do que não respeita a lei, que não vem o meio ambiente. A gente precisa construir esse passo futuro de um agro, né, de um país, mais do que de um agro, que respeita o meio ambiente, que produz e que alimenta o mundo. Eu acho que este é o desenho. E esse desenho exige inteligência emocional, estratégica, tá certo? E comunicação, como o Tejão falou. Eu não sou bom nisso. Tá? Isso é uma área do conhecimento aí que o Tejão domina, mas eu não tenho nenhuma dúvida que este é o desenho que a gente precisa construir. É essa quebra de paradigma que a gente precisa romper e ter maturidade para avançar. Eu sei que é polêmico, Marcelo, mas eu acho importante falar, assim, aqui é para falar o que pensa, certo? Claro. Então, me parece muito importante essa visão. Marcelo, posso... Pode, claro. Posso acrescentar nessa bela colocação aqui do Alexandre? A gente não pode assustar os agricultores dos outros países. Esse é um cuidado do ponto de vista de comunicação que a gente tem que ter. E quando a gente se comunica, a gente é meio, porque nós, olha aqui e tal. A gente não pode, a gente tem que entender que na França tem agricultores, na Irlanda tem pecuaristas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não assustar, não botar uma coisa assim como se fôssemos comer o mundo inteiro. E outra coisa, coisas que a gente não diz. Quantos pequenos agricultores, produtores de aves, produtores de suínos do planeta Terra, nós ajudamos eles a viver? Quantos camaradas não estão usando a soja, o milho brasileiro, em muitas propriedades pequenas, pela Ásia, pela África? Ou seja, nós viabilizamos muitos agricultores do mundo. E uma coisa eu tenho observado do ponto de vista de comunicação. A melhor comunicação para a gente usar no mundo é os nossos agricultores familiares, o cooperativismo encanta onde quer que você fale, portanto, tem que haver uma inteligência da nossa comunicação e a gente tem que parar de assustar os agricultores dos países concorrentes também. Marcelo, eu concordo plenamente. Só um minutinho, Roberto. Eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Eu diria que eu vou perguntar para o Roberto agora. A grande questão é o seguinte: Roberto já foi presidente de várias instituições aí do agro e ele tem muita experiência nisso. A questão é como sensibilizar toda a cadeia do agro sobre a importância dessa comunicação e como que essa comunicação vai fazer bem para toda a cadeia.
porque eu não tenho dúvida que nós somos competentes, que nós fazemos as coisas certas e tal. Agora, nós precisamos fazer com que isso chegue nos nossos consumidores da cidade aqui do Brasil. Nós precisamos fazer isso chegar na Europa, chegar nos outros países, né, para a gente conquistar esse respeito. Então, eu não tenho dúvida que a grande questão é a comunicação. Agora, como sensibilizar a cadeia sobre a importância da comunicação? Roberto. Ô Marcelo, eu acho que o setor rural brasileiro está cansado de saber que precisa comunicar melhor. Nós temos uma competência extraordinária de falar para nós mesmos como somos bons, importantes, relevantes. Nós temos uma dificuldade enorme, histórica, o Tejão fala isso há 500 anos, de contar para fora, para os outros, como nós somos importantes. Eu estou vivendo agora, viu, Marcelo? Você sabe disso, uma experiência bastante interessante, porque eu estou liderando a campanha do Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz desse ano, 2021. Um trabalho gigantesco que ganhou apoio de empresas, instituições do Brasil inteiro e de 43 países do mundo inteiro apoiando o Paulinelli. Mas o prêmio é conferido pela Academia do Nobel na Noruega, né? Então, nós estamos conversando com noruegueses, discutindo com a área de comunicação na Noruega, como é que as coisas têm que avançar. E aí, o que aparece na Noruega, na linha do que o Tejão está dizendo aí? Aparece fotografia da agricultura brasileira, aquela com 50 colhedeiras e 40 plantadeiras, em 200 hectares, andando tudo uma vez só. Parece um exército alemão invadindo a agricultura e plantando, então, porque todo mundo é assim. Ou então aparece uma fotografia de gado, 2.000 cabeças comendo num coxo. São fotografias de uma atividade que nos orgulha profundamente, mas que não é a regra no Brasil inteiro, não é a média do Brasil inteiro. E aí, de novo, como o Tejão colocou, as cooperativas agropecuárias. As cooperativas do Brasil hoje já respondem por 54% da produção agrícola brasileira, mais da metade. E 80% dos cooperados são pequenos e médios produtores. Isso ninguém fala. O que aparece na propaganda nossa, pode ver em anúncio de televisão, anúncio de máquinas de fertilizante, é sempre uma grande máquina, uma grande área, grande produtor, quando, na verdade, essa não é a cara do produtor brasileiro. Ele é um produtor que tem pequeno, tem médio, tem todo tamanho, que produz orgânico, convencional, produz tudo, nós produzimos tudo no Brasil. Então, é preciso mudar um pouco essa visão que nós mesmos temos de fazer uma promoção do nosso agro, mostrando sempre a grandeza das áreas extraordinárias que nós temos envolvidas com tecnologia de ponta, com GPS, com computador de bordo, com antenas ligando o drone com o escritório e com o operador de máquina agrícola, que nem é operador, às vezes a máquina andando sozinha no campo. Então, essas coisas não são gerais para o agro brasileiro. Então, nós precisamos mostrar esse outro lado, um lado do pequeno produtor. O Tejão falou muito bem aí. Quem produz frango e suíno hoje nas cooperativas e nas integradas são pequenos produtores. São pequenos produtores em área pequena. Não são pequenos em faturamento, que tem um faturamento importante, mas são pequenos produtores em área. Então, é preciso mostrar essa diversidade do agro, viu, Marcelo? E eu posso te informar com segurança que a CNA finalmente se preocupou para valer com esse assunto. Está montando um projeto gigantesco de comunicação, com muito recurso, um projeto de longo prazo, não pode ser uma campanha de 2, 3 meses, 6 meses, tem que ser uma campanha de longo prazo, para mostrar essa verdade toda que nós temos no agro brasileiro. Com uma vertente, essa comunicação importante, de caráter cultural, viu, Marcelo? Então, essa comunicação vai falar, por exemplo, uma coisa que até já falei para você outro dia. O que é caipira? Né? Qual é a etimologia da palavra caipira? Caipira vem do tupi-guarani. Caá, quer dizer planta, e pira, que é corte. Então, é o corte de planta. O caipira é que cortou a floresta para plantar café, plantar soja, plantar tudo. Foi o caipira que fez a civilização brasileira, onde hoje estão as cidades, onde hoje estão as estruturas produtivas agroindustriais do país inteirinho. Então, vai contar a cultura, lendas, folclores
mula sem cabeça, ou aquelas, o ano que a paineira floresce chove bastante. São crendices que foram construídas ao longo de décadas de observações do caboclo que viraram realidade. Quando os cavalos estão tudo num pasto, tudo voltaram para um lado só, vai chover de lá para cá, vai ter chuva de lá para cá. Então, tem crendices, muitas delas ligadas em observação e que formam uma cultura popular, a música popular, a culinária do campo, tantas coisas extraordinárias, causos, né, que fazem a riqueza do campo. Isso tudo vai ser tratado como uma das vertentes da comunicação da CNA, que será realmente uma coisa muito grande. Então, estou muito confiante que o setor agora vai finalmente montar um projeto de comunicação do tamanho do agro brasileiro, que merece ser tratado. Mas é relevante separar essa coisa da grande máquina, o grande 50 tratores colhendo e plantando, com uma realidade que é diferente disso aí. Excelente notícia, Roberto. Parabéns aí à CNA. Eu acredito que a gente precisa mesmo de um projeto de comunicação para o agro e mostrar essas questões humanas do pequeno produtor, do desenvolvimento das regiões, das pequenas cidades, a geração de riqueza para essas pessoas, né? Para mostrar um lado mais humano do setor, que com certeza vai ajudar a conquistar ainda mais o público urbano e os nossos clientes lá fora. Marcelo, só um ponto aí, que isso eu acho que conecta com a pergunta do nosso espectador, né? Que é interessante, que é muito legal. Quer dizer, uma tese mal feita sobre o agro precisa ser respondida, certo? Um estudo com comunicação para dizer, isso não é verdade. Isso aqui, olha o que é verdade. Olha aqui a Embrapa mostrando que a gente tem todo um trabalho. Você entende? Eu acho que a gente tem que ter essa resposta no mesmo nível de colocação, que aí eu acho que a gente constrói uma coisa diferente. Então é maravilhoso ver um negócio, né? Um projeto como esse, certo? Marcelo. Oi, não, Tejão. Colocando um adendo no que Roberto, Alexandre acabaram de falar, desse plano da CNA, há uma grande síntese, sim. A CNA está de parabéns. Uma síntese que foi encontrada do ponto de vista de caminho da comunicação é famílias agrícolas conversando com famílias urbanas. E nada aí não é uma coisa do outro mundo encontrar isso. É o American Family Farmers, é o terroir francês, é o Canadá, é assim que o pessoal fala. As famílias agrícolas brasileiras conversando com as famílias urbanas e vice-versa, as urbanas conversando com as agrícolas. E aí, Roberto, mesmo quando você pega uma grande propriedade, um MAGE, tem ali uma família. Não é? E quando você visita lá uma propriedade daquela, 250 mil hectares, são famílias de funcionários, de diretores com suas famílias que estão tocando. Então, a grande sacada, family to family, famílias conversando com famílias. Eu acho esse caminho é o caminho do nosso sonho, como coloca Alexandre. O sonho é consumidores brasileiros, famílias consumidoras brasileiras, apaixonadas por famílias produtoras brasileiras e vice-versa. Também as famílias produtoras compreendendo o que é o trabalho de uma família num supermercado, num quiosque lá na Praia do Leblon, etc. Legal, Tejão, muito bem colocado aí, uma ideia inspiradora aí para a turma da CNA e para os nossos marqueteiros que estão nos assistindo aí. Bom, gente, eu tenho um ponto aqui importante para a gente, um abacaxi aqui para a gente tentar entender como resolver. O Brasil tem como plano de exportar 35 milhões de toneladas. Nós já exportamos cerca de 25 milhões de toneladas. Nós temos aí uma quebra acentuada na safrinha por causa da seca e por causa do plantio atrasado, porque as chuvas esse ano demoraram lá atrás no plantio da soja, consequentemente, colheu-se a soja um pouco mais tarde, plantou-se o milho safrinha mais tarde, e agora ele está sofrendo em alguns lugares com falta de chuva. Com isso, o preço, e lá nos Estados Unidos também, o plantio está atrasado porque houve frio, e o milho atingiu preços
estratosféricos, né? O Alexandre é especialista, pode até depois detalhar isso um pouco mais para a gente. Mas o que acontece? A grande preocupação, se a gente exportar os 35 milhões, pode ser que a gente tenha falta de milho para o abastecimento interno. E tem uma outra coisa que está preocupando também, porque devido ao preço do milho, já está se falando usar o trigo como fonte de energia nas rações animais. E aí já complica do lado de lá o abastecimento do trigo para fazer massas, pães e etc. Como resolver essa questão, Alexandre? Marcelo, você está trazendo abacaxi para danar para a gente descascar aqui, né? Mas vamos lá, tá? O cenário realmente está muito complicado, tá? E não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Então, primeiro, gostaria de deixar claro essa compreensão macro global, tá? Porque, de novo, nós estamos dentro de uma cadeia mundial, o sistema alimentar, né? São vasos comunicantes, e a gente vive dois assuntos muito grandes no resto do mundo. O primeiro, uma transformação radical no sistema de produção de suínos na China, que há 3 anos atrás, 45% eram pequenos produtores que consumiam resto de comida, resto de lavoura e participavam do sistema de ração. Houve o advento da peste suína africana, dizimou 40 e tantos por cento do rebanho suíno chinês, que é o maior do mundo. Houve uma reconstrução ainda não completa, no meu olhar, tá? Mas uma rápida reconstrução nesses últimos 2 anos, em cima de uma nova tecnologia consumidora de ração. O que aconteceu? A China, que nunca importou milho, porque ela lutou para ser autossuficiente na produção de milho, importava 3 milhões de toneladas. Esse ano a gente acha que vai importar 28, eu já estou começando a ficar desconfiado, vai passar de 30 pelo andar da carruagem. Alexandre, 30 é muito no mundo? Não, não é, porque o mundo produz 1 bilhão e 150 milhões de toneladas de milho, só que comercializa no mercado internacional 160 a 170. E 4 países explicam a exportação quase integral desses volumes. Estados Unidos, maior exportador, depois a gente, depois a Argentina, depois a Ucrânia. Isso aí dá 95% do comércio mundial de milho. O que está acontecendo, então, do lado da oferta? Os americanos, nos últimos anos, viveram margens muito baixas, isso é uma coisa muito pouco dita, viu, Marcelo? Assim, na mídia brasileira, tá? Os agricultores americanos se endividaram profundamente com a guerra comercial, o que foi bom para o Brasil, porque a China veio comprar soja e pagou um prêmio contra Chicago, derrubou os preços por 4 anos seguidos. O que acontece nessas situações? O produtor não deixa de produzir, mas vai tirando o pé da tecnologia, certo? Porque a margem está zero ou negativo, aí o tempo vai passando, a colheita não vem bem, a hora que voltou a fazer comércio com a China, pum, enxugou o estoque americano. Para ter uma ideia, aos espectadores, esse é o número do governo americano. A safra vai fechar esse ano agrícola em agosto com 3 milhões de toneladas de estoque de soja nos Estados Unidos, um país que consome 62 milhões de toneladas. E se a próxima safra for boa, né, se tudo andar bem, o estoque de passagem que o governo americano projeta para agosto do ano que vem, 1 milhão e 700 mil toneladas de soja, que é o mesmo que dizer que é zero. E por que você está falando da soja? Porque a soja, né, também pressiona a área de milho, tá certo? Que, por sua vez, também está muito apertada, porque o chinês importou muito milho dos Estados Unidos. Aí vem a pressão em cima do Brasil. A Argentina, vocês viram, tem problema de safra, aí vem tudo aqui para cima de nós, tá certo? E a safrinha não está ajudando, não está chovendo muito bem em Minas, em São Paulo, no Paraná, um pedaço do Mato Grosso do Sul. A gente hoje está projetando uma safrinha de 73 milhões e meio de toneladas, uma safrinha que poderia ter sido de até 84, 85, atrasou o plantio, a gente já tinha baixado para 79, e agora, Marcelo, tem que rezar para chover, para a gente tentar chegar nesse 73,5. Qual é a vantagem desse ano, Marcelo? Embora já tenhamos, a gente acha, aí o mercado acha, uns 20, 25 milhões de toneladas de milho vendidas para exportação, elas ainda não saíram nesses volumes, porque agora vai entrar a safrinha e esse volume de exportação vai ser no segundo semestre. Então, ainda dá tempo para o Brasil recomprar um pedaço desse milho. Só que, para fazer isso,
vai ter que pagar um prêmio sobre os preços internacionais, etc. E isso é um preço muito alto. Com um câmbio de 5,5, Chicago, né, a $7,5 por bushel. Gente, para dar uma referência, ano passado, no mesmo mês desse ano, né, perdão, no ano passado, no mesmo mês agora, o milho era $3 por bushel em Chicago. Sexta-feira bateu $7,5. Tá? Não tem jeito, com câmbio de 5,5, dá esses preços altíssimos de milho. Então, sim, a gente vai conviver com um custo muito elevado, né, de ração no Brasil. Acho, Marcelo, que não é assim uma coisa tão dramática, porque a exportação, embora já comercializada, né, um pedaço desta nossa safrinha, ela ainda não foi exportada totalmente, certo? Vai começar mais no segundo semestre. Portanto, dá tempo da gente recomprar, mas, sendo bem franco, a um preço bastante alto, tá certo? O Roberto, você e o Tejon, como o Alexandre já explicou claramente isso, né? À medida que a ração sobe, aumenta os custos da produção do suíno, do frango, do leite, da carne bovina. E, consequentemente, lá na ponta, o consumidor, a dona de casa, quando vai comprar, esses produtos vão ficando mais caros. E como resolver essa questão? Inflação e preço mais caro. Como que as famílias resolvem essa questão? Vamos lá, Tejão. É um grande problema do ponto de vista de percepção do consumidor final. A gente encontra que o arroz, feijão, tudo subiu, né? Para um país que a gente tem dito, e está sendo muito intenso isso perante o cidadão urbano, de que o agro é um sucesso, né? E tem salvo a economia. Então, como é que fica um agro de sucesso com esses aspectos de problemas, como a gente tem? Passamos até a importar soja, tudo. Problema do arroz, que acho que foi o primeiro que saltou fortemente os supermercados no ano passado, né? Isso tem um lado complexo, complicado a curto prazo para explicar esse assunto, porém ele é revelador de uma oportunidade gigantesca. Não vamos ficar felizes com 273 milhões de toneladas. Isso é muito pouco. Acho que está na hora de um planejamento estratégico para o Brasil buscar 500 milhões de toneladas de grãos. E quando hoje eu vi uma manifestação do ex-ministro Turra falando, escuta, temos 62 milhões de grãos e apenas 3 milhões de grãos de inverno no Brasil. Ou seja, oportunidade para tudo que é lado. Pecuaristas, pelo amor de Deus, começa a ILP imediatamente, né? O Brasil tem uma oportunidade de oferta. Oferta é o nosso drama. Portanto, que oportunidade genial a gente tem pela frente. Roberto. Marcelo, acho que o Alexandre colocou muito bem a temática, que pode ser resumida com a seguinte frase: tem uma lei que é irrevogável no mundo, a lei da oferta e procura. A verdade é que a oferta diminuiu por causa de problemas de seca em vários países, e a pandemia aumentou a demanda. Então, os preços subiram. Não tem estoque, não tem produção do tamanho da demanda, os preços subiram. Em dólar. Em dólar. O Marcelo, soja, semana passada, foi a $16 do bushel. $16 do bushel, o negócio normal é 9, 10. Né? Então, realmente, a situação de inflação em dólar está muito grave. E um câmbio a 5,50 valoriza mais ainda o produto do Brasil. Então, tem, lamentavelmente, uma inflação de alimentos. De quem que é a culpa? A culpa não é de ninguém. A culpa é do mercado. A oferta diminuiu em relação à demanda, e a demanda aumentou por causa da pandemia, então os preços subiram. É uma coisa que não tem solução. A única solução é, como o Tejão falou, produzir mais. Aliás, hoje eu vi uma manifestação da ministra Tereza Cristina dizendo isso. O programa agora, o Plano de Safra, vai estimular muito mais a produção de milho para o ano que vem e de culturas alternativas, como sorgo, como arroz e culturas de inverno, como o Tejão está dizendo aqui agora. Esse programa da integração na agropecuária fui eu que lancei quando era ministro da Agricultura em 2005. Segundo a Embrapa, já tem 10 milhões de hectares hoje com esse programa. Podemos chegar a 20, 30 milhões de hectares. Então, o Tejão tem razão. É um programa de longo prazo. Se nós aumentarmos a produção, a oferta cresce e o preço cai. Não tem o que discutir, Marcelo. Infelizmente é isso aí. Eu acho, por exemplo, o negócio de carne, né? Mas é uma coisa bastante, digamos, bastante empírica, né?
o preço de carne vai ficar tão grande que as pessoas vão deixar de comer carne, vão comer menos carne, né? O que aconteceu? O preço estava tão bom que o pecuarista matou as vacas para poder ganhar dinheiro com venda de vaca. Sem vaca, não nasce bezerro. Então, o preço do bezerro fica mais caro ainda, com o milho e soja muito caro, o boi fica mais caro. O que vai acontecer com o tempo? Reduz o consumo de carne bovina, vai começar a sobrar vaca, vai nascer mais bezerro e os preços se equilibram. Mas é um processo. Isso não resolve do dia para a noite. A lei da oferta e da procura e a lei da gravidade são duas leis que o homem não consegue eliminar. Marcelo, só um ponto aí, se me permitir, que eu falhei com você na sua pergunta, tá? Eu não falei do trigo, nós não falamos do trigo, tá? Mas só para dar um caso. Há 3 semanas atrás, foi noticiado na imprensa, amplamente aqui no Brasil, que o governo chinês pediu aos seus produtores de carnes que tentassem substituir o milho e o farelo de soja. Sabe o que aconteceu? Os produtores colocaram trigo. Faz 2 semanas que o trigo na China disparou. Sabe, a verdade é que são vasos comunicantes, certo? Está apertado, gente. E, assim, o melhor remédio para altos preços são altos preços, tá? Por quê? Porque ele estimula o produtor a ampliar a sua produção, tá? É duro? Desculpe, a verdade é que até que chegue a oferta. Mas também aos produtores, né? Vamos ver, a oferta chegará e os preços cairão, tá? Não vamos ter a ilusão que isso aqui vai durar para sempre, o que significa que é bom ter bom senso nesses ciclos de alta. Veja como cidade, né, e campo se comunicam em ciclos e essa relação é umbilical, né? Bom, gente, nós estamos caminhando para o fechamento do nosso primeiro programa. Eu queria dizer aos nossos internautas que nós fizemos esse programa e planejamos esse projeto com muito carinho, com muito amor, e nós queremos receber feedbacks dos nossos internautas. Quem gostou, bota um like aí, compartilha com seus amigos, porque o programa vai ficar salvo tanto na plataforma do site Notícias Agrícolas, quanto no YouTube da M Prado. Então, vocês podem compartilhar com os amigos. E tanto eu, quanto o Alexandre, quanto o Roberto, quanto o Tejon, estamos abertos a receber de vocês sugestões, observações, críticas, com o propósito de, a cada semana, o nosso programa se tornar melhor em busca de unir e integrar o homem do campo, os negócios do campo, com o consumidor urbano, com o homem da cidade, vamos dizer assim. Então, esse é o propósito maior, construir, levar uma imagem mais sólida e verdadeira e transparente do agro brasileiro para todo o mercado, para toda a comunidade. Então, quem tiver boas sugestões para nos ajudar, estamos de coração e mentes abertas para isso. E para fechar o programa, gente, eu queria agora começar com você, Tejon, sua mensagem final. A minha mensagem final é que, quando eu tinha 18 anos de idade, tinha o Café Pelé, que, aliás, continua até hoje, um ótimo café que eu compro. Mas eu não tinha a menor ideia do que era um pé de café. Nesse café, também não tinha a menor ideia do que era um pé de café. Aí surge a cápsula e eu começo a ver da grande companhia a chegada, por exemplo, de mel que é produzido por abelhas em cafezais, e a gente começa a ter, por parte da agroindústria gigantesca, uma coisa muito importante, óculos 3D, onde eu começo a ver quem é que está produzindo, colhendo e fazendo esse café que eu não sabia quem era o produtor. Portanto, a minha mensagem é, senhoras e senhores, é inexorável. As corporações agroindustriais mostrarão cada vez mais para o consumidor urbano quem são as senhoras e os senhores, porque originação é o nome do show. Portanto, esse é o nosso sonho. A paixão e o amor entre agricultores e consumidores é inexorável e vai ocorrer. Roberto, sua mensagem final, amigo. Marcelo, há 3 anos atrás, a Catherine Deneuve, aquela grande atriz francesa, ganhou o maior prêmio do cinema europeu.
e ao fazer o discurso de agradecimento, ela dedicou o prêmio aos agricultores franceses, né? E aí perguntaram, mas por que uma atriz como você, tão famosa, dedica um prêmio de cinema a agricultor francês? Que tem que ver o agricultor com o cinema? Ela falou, os senhores acham que eu estou viva e vestida por quê? Os agricultores me alimentam, me vestem, me pintam, me calçam. Então eu vivo em função disso. Então devo a eles o prêmio, porque eu estou viva, né? Eu achei admirável aquela afirmação e acho que é isso que nós precisamos buscar aqui no nosso programa, Marcelo, é trazer o urbano e o rural na mesma direção. Nós somos, como ficou claro já, interdependentes. E vamos, então, nos ajudarmos mutuamente para que o Brasil seja o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, campeão mundial da paz, porque não haverá paz enquanto houver fome. Era isso, Marcelo. Obrigado, Roberto. Alexandre? Marcelo, pessoal, eu acho que a gente está vivendo um momento único, sinceramente, de uma transformação no sistema alimentar mundial, seja por uma demanda, seja por uma mudança na forma, por exemplo, que os chineses estão produzindo. Nós vivemos uma crise sanitária que passou pelo alimento, a origem dela, certo? A gente está vendo uma mudança das pessoas, né, valorizando mais as coisas mais simples, o convívio, almoçar com a família. Olha o valor que isso tomou nos dias de hoje. A gente vive um momento muito único no meu olhar, e o Tejão trouxe um elemento interessantíssimo, que é a tecnologia da informação permitindo unir, ligar, né? Sair da fazenda e saber quem produziu, e essa conexão antes não era tão clara, não era tão possível, e hoje ela é totalmente possível e viável. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para pôr o agronegócio brasileiro numa outra escala, com o mundo urbano brasileiro e com o mundo urbano internacional, tá certo? Esse, para mim, é a enorme oportunidade que está aberta, e espero que o nosso programa aqui consiga, nas próximas edições, trazer exemplos dessa construção possível. Obrigado, Alexandre. Eu queria dar os parabéns aqui para o artista Gustavo Lima. O Gustavo, no dia do trabalho, dia 1º de maio, fez uma live no meio de uma fazenda, lá em Primavera do Leste, no meio da lavoura de milho, e cantou por cerca de 4 horas e conseguiu um público. No domingo, o evento foi no sábado, eu fui ver no domingo. Tinha 9,5 milhões de espectadores que já tinham assistido, e nós olhamos agora aqui, antes do programa, já tinha 14 milhões de pessoas que tinham assistido. Então, parabéns ao Gustavo Lima por ter a capacidade de levar a sua música, que vem de origem do campo, ao público urbano. E esse é o desafio do nosso programa, é levar a integração do campo à cidade e da cidade ao campo, para que a gente crie um processo de comunicação e integração que faça com que o setor, que o Brasil e os nossos consumidores possam compreender melhor como funciona o agronegócio e como que esse setor é tão importante para a sociedade e para a economia brasileira. Muito obrigado aos nossos internautas, e a gente se vê novamente aqui na próxima segunda-feira, às 17h30. Um abraço a todos e boa semana.